Olá, sejam bem-vindos à Embaixada de Portugal em Brasília. Eu sou a Júlia Mazzucci, arquiteta e designer do catálogo da exposição Oredes. Em 2019, o Instituto Camões convidou a artista portuguesa Gabriela Albergaria e o artista brasileiro Marcelo Mosqueta para uma visita a Brasília, focada em observações sobre as relações entre a natureza e a arquitetura na cidade. Ao entrar na embaixada, caminhamos por um passeio de pedra portuguesa que nos conduz ao jardim do edifício, onde está abrigada a primeira obra da mostra, Hiato, de Marcelo Mosqueta. Eu sou o Marcelo Mosqueta, sou artista de Campinas. Aqui nessa exposição eu estou mostrando essa obra instalativa chamada Hiato, onde eu pego galhos do cerrado e esses galhos são organizados de uma maneira em que eles criam uma massa quando se olha de longe, mas que existe um corte muito preciso quando se olha essa obra de frente. É uma obra que convida o visitante a atravessá-la, a participar então desse momento mágico de suspensão desses galhos e onde o próprio corpo do visitante assume esse papel, essa alteridade desse lugar do que seria o tronco dessa árvore. Então, a ideia de hiato, essa separação existente entre o natural e aquilo que é o construído, aquilo que é o espaço arquitetônico ou a linha reta, que não existe tão claramente dentro da natureza. Para Gabriela Albergaria, a impressão mais marcante de Brasília foi no Jardim Botânico da cidade. Ao conhecer o espaço, ela destacou a coloração avermelhada da terra local. Observou o cerrado intocado e o relacionou a outros usos de materiais naturais e composições paisagísticas que marcam a cidade. Pensando nesse encontro de espécies, formas e referências presentes em Brasília, a Albergaria centrou sua principal peça em exposições na Galeria Camões, intitulada 1/20 de terra cultivável, necessária para preencher o espaço da galeria. A peça, feita com terras provenientes de diferentes regiões do Brasil, faz referência a técnicas de arquitetura vernacular, como o adobe e o pau a pique, assim como a plástica que se forma pelas tonalidades e texturas de cada terra. Essas duas peças principais nos ajudam a compor a narrativa criada por Marcelo e Gabriela para pensar sobre a relação entre homem, cidade e natureza. Ao descer as escadas, o olhar é logo capturado pelo azul carbono da série Antes, de Marcelo Mosqueta. Ela é formada por desenhos de árvores endêmicas do Cerrado e que são desenhadas em papel carbono e transferidas então para um papel branco. Então você tem de um lado uma ideia de transferência dessa árvore, ela sai dessa folha de carbono e vai para essa folha de papel. Então eu gosto muito de dialogar com os elementos que são usados nos trabalhos, que também dialoga com a azulejaria que está aqui do lado da embaixada, que também dialoga com uma outra forma de catalogar essas árvores, esse impulso humano de catalogação que sempre existiu desde que nós somos humanos. A parede perpendicular a que abriga a série Antes nos atrai com um desenho de grande dimensão, onde as folhas deslocadas do eixo central e o realismo da representação nos fazem questionar sobre aquele galho de árvore ali representado. A parte do todo também é vista nos fragmentos do próprio desenho, que são retirados pela artista sem prejuízo à compreensão da vista. Fragmentos esses que simbolizam as nossas retiradas e destruições da natureza. Aqui, com um lápis de cor e inspiração de uma das espécies encontradas nos jardins da Embaixada, Gabriela propõe pensar nossas intervenções sobre a unidade ambiental. Nos voltamos então para essa série de objetos dispostos sobre a vitrine de madeira que nos chama a olhar as peças da série Oredes, também feita por Marcelo. Outra obra que está presente na exposição é uma obra que tem o título por Oredes, o mesmo nome da exposição, e que são fotografias feitas no Parque Nacional de Brasília, num espaço natural, um espaço virgem ainda daquela natureza, com uma sobreposição de formas bem icônicas das construções de Brasília, que são feitas através de fuligem. Ela é produzida por fogo, então ao mesmo tempo que existe uma fragilidade muito latente, existe também um diálogo sobre o fogo que é o transformador e aquela força motriz que também nutre a própria dinâmica do cerrado. Então, ao mesmo tempo em que é um trabalho que critica essa interposição
arbitrária da arquitetura no espaço natural, ela também lida com questões que são da própria dinâmica desse mesmo espaço, né? Em uma das colunas que sustenta a escada, temos a sequência de cores e tramas proposta por Gabriela em sua obra Color Chart Brasília. Aqui, o plano vertical de lâminas do papel é realçado no pilar branco, mostrando as cores do cerrado da Brasília natural, que a Gabriela extrai a partir de elementos como folhas secas, pedaços de tronco e fotos que ela capturou durante sua visita à cidade. Aqui temos também, no nível do piso, a peça dinâmica, na qual Gabriela fala sobre a junção de elementos naturais e construídos, assim como as barreiras e rupturas que existem nessas colocações. A artista faz isso através dessa peça que une um galho de árvore e um rolo de papel, matéria-prima e produto que se unem em um mesmo diâmetro. Quando levantamos nosso olhar para observar as belezas do jardim externo da embaixada, que se deixa ver pelas portas de vidro, percebemos mais uma das instalações de Gabriela. Nessa peça, um tronco de eucalipto se faz pilar, fundindo-se a paisagem e as formas da arquitetura circundante, enquanto nos coloca a pensar sobre as rupturas e encaixes entre planos e volumes. A última obra que eu tenho presente na exposição é um vídeo chamado Pau Brasil. É um vídeo de 4 minutos, com um roteiro muito simples, né? É um corte fechado num tronco jovem de pau-brasil que é, aos poucos, retirado, tendo seus espinhos todos sendo retirados, né? O tronco jovem de pau-brasil ele possui muitos espinhos e é então uma conversa com essa ideia de descaracterização, né, que muitas vezes a cultura produz em cima da natureza, ou que a própria história que a gente pode evidenciar, né, tanto dessa história da extração do pau-brasil de Portugal, quanto dos dias atuais, da maneira como nós tratamos, como nós domesticamos a nossa natureza, como nós encaramos esse processo de aculturamento como se fosse algo muito pacífico, algo muito natural, mas na verdade não é. Marcelo e Gabriela celebram essa reunião, sua amizade e pensamentos compartilhados sobre Brasília, suas belezas e incoerências, suas paisagens e construções. Esse catálogo foi concebido, à semelhança da exposição, como um conjunto que fala e corporifica imagens e reflexões sobre a relação entre homem e natureza, arquitetura e cerrado. Por fim, terra e concreto, plantas e madeiras se unem em desenhos, instalações e esculturas que são as obras de Marcelo e Gabriela, retratadas pelos fotógrafos Joana França e Jean Peixoto. Antecedendo esse jogo de imagens que busca produzir o próprio percurso expositivo no espaço, o texto de João Fernandes, diretor artístico do Instituto Moreira Salles, nos fala de maneira sensível e integrada sobre esses trabalhos e sua reunião na exposição e no catálogo. E viajar pelo mundo da forma como a Gabriela ou o Marcelo viajam, com toda uma série de ações que eles fazem sobre esse mundo. E essas ações, a par de ações clássicas de formas de expressão artística, como o desenhar, o pintar, o fotografar, o filmar, mas particularmente o coligir, o reunir, o colecionar, o catalogar. Não o colecionar para ser proprietário, mas o colecionar com aquele prazer da criança que descobre as conchinhas da praia, que descobre as pétalas das flores, que descobre, digamos, o mundo. É essa descoberta do mundo que o colecionar, que o reunir, que o coligir pode representar. Mas também operações como arquivar, como fotografar, como catalogar, são importantes. E, nessa medida, há toda uma memória da ciência, dentro dessas possibilidades que a arte contemporânea oferece a uma nova experiência do mundo, também utilizar o próprio espaço e reinventar o espaço é fundamental. E por isso mesmo essa embaixada reinventada por uma exposição e numa exposição, sem deixar de ser embaixada, mas passando a ser também o lugar da obra de arte, o lugar do fazer, o lugar de um processo artístico, é sem dúvida para mim um momento de celebração que felizmente perdura na publicação. Eu me chamo Marcelo Rebelo de Sousa, sou Presidente da República Portuguesa e aqui, nesta chancelaria da Embaixada de Portugal em Brasília, temos uma exposição
E a mensagem é uma: a natureza viveu, vive e viverá. Vai sobreviver a tudo. E nós, homens, mulheres, não somos felizes senão no diálogo e no respeito da natureza. Esta exposição significa isso. Como em Brasília não há uma ruptura com a natureza, há um diálogo com a natureza envolvente que abraça Brasília. Essa foi a visita pela exposição Oréades, de Gabriela Albergaria e Marcelo Mosqueta.